oficialmente. Já está fazendo parte do elenco do São Paulo, já está participando das atividades, está fininho, está magrinho, Diego Souza, isso é importante para ele começar bem a temporada. E a direção do São Paulo também anunciou que está punindo o Cueva por ter se atrasado 6 dias na apresentação, vai pagar, vai ter uma multa pecuniária pelo atraso do jogador, né? Então, qual é o valor? Não foi divulgado. Ou seja, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Isso é lenda. Isso é lenda, Pascoal. Não pode. Está duvidando do São Paulo. Pascoal, pela legislação brasileira, você não pode aplicar uma multa salarial a nenhum trabalhador. O máximo que você pode fazer é suspendê-lo. Você tem processo. Coisa assim. Flávio, deixa eu explicar para você. Não, você pode suspender você tem o funcionário. Nesse período que ele está suspenso, ele não está trabalhando, você pode descontar os dias sem trabalhar. Uma coisinha. Então, suspende e deixa eu explicar para você. Exatamente. O Zinho foi administrador de futebol e eu trabalhei um pouquinho nessa área, eu posso falar. Você tem algumas coisas. A primeira coisa, você dá uma advertência para o jogador. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você manda para ele uma carta registrada de que ele faltou. Você manda uma outra carta de que ele não cumpriu o que tinha. Depois da terceira carta, você pode suspendê-lo sem pagar o salário. Durante o tempo da suspensão. Isso é o que está na lei, certo? O São Paulo, mas é o que está na lei. Multar pecuniariamente o Cueva, ele precisa suspender o jogador, sei lá, uma semana. E aí ele, 7 dias de salário, do salário, ele não recebe. Mas geralmente o que se fala é que o cara foi multado em 30%. Mentira, lenda. Só para estabelecer isso aí. Só para agradar torcedor. A gente pode tentar falar para você o que acontece, porque tem gente que não gosta, mas é assim mesmo que acontece. O Diego Souza falou hoje lá na apresentação oficial dele no São Paulo. Vamos ouvir o Diego, que no Tricolor promete ser realmente aquele jogador que a torcida espera. Manda lá. A escolha, sem dúvida, pela história, por uma equipe que está sempre brigando por todos os campeonatos que disputam. E por mais que eu tenha tido um pouco de dificuldade no passado, isso não é normal. Então, para você alcançar seus objetivos pessoais, você tem que estar numa grande equipe, com um grande time, para só assim você poder ajudar e ser ajudado para chegar e alcançar seus objetivos pessoais. Eu tenho um objetivo esse ano de, sem dúvida nenhuma, chegar a jogar uma Copa do Mundo, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é estar aqui de corpo e alma e podendo ajudar a buscar títulos que é a tradição do São Paulo. Eu tive poucos dias de treinamento, pouca conversa ainda com o Dorival, mas já me conhece, já trabalhei com ele. E eu não estou preocupado em jogar de 9, de 10 pelo lado. Eu quero jogar, quero estar bem, podendo ajudar da melhor maneira possível. O Tite me conhece, já joguei muito contra ele e nas últimas convocações estive junto. Então eu não estou muito preocupado com isso. Eu quero poder jogar bola, jogar bem e poder ajudar da melhor maneira possível. Tá, então, Diego Souza sendo apresentado no São Paulo, falando do que ele pode render, e até de seleção brasileira, por que não? É um jogador que tem muito potencial. São Paulo é outro time que também corre atrás de um centroavante, né? E pode ser ele momentaneamente. Claro, ele pode fazer essa função, onde é convocado regularmente para a seleção brasileira, mas ele não é centroavante. E eu acho que ele funciona melhor como meia, o jogador que encosta no centroavante, do que o finalizador, o último homem dentro da grande área. Bom, mas se o São Paulo também está acertando para quem... Scarpa, o Pascoal, se o São Paulo contrata o Gustavo Scarpa, aí tá na cara que o Diego Souza vai jogar de centroavante. E a camisa foi a 9, hein? Jogaram no Fluminense juntos, se não me falha a memória. Quem? O Scarpa com o Diego Souza, né? Jogaram juntos. Acho que não, hein? Jogaram juntos no Fluminense. Essa última Quando ele passagem saiu agora dele, recentemente, essa acho que o última Scarpa passagem estava lá. do Diego Souza lá. Ele estava recém entrando, ele entrava aos poucos. Ficou 2 meses lá, tá certo, tá certo. Agora, o Sormani, tem alguma coisa do Scarpa? Porque hoje a gente andou aqui... Nada. A informação que eu tenho do São Paulo, de uma pessoa importante do São Paulo, é que o processo andou, mas não está definido. Tem alguma coisa assim? Nada. A informação que eu obtive, que não andou, continua tudo na mesma, que nesse momento o staff do jogador está preocupado com a questão jurídica. Foi negada a liminar
nesse primeiro pedido, foi negada. A juíza disse que quer se inteirar mais do assunto, então pediu tudo mais detalhado, esmiuçado, para entender de fato o que está acontecendo, para ver se vai emitir essa liminar ou não. Então, a informação que eu obtive é essa. Da parte do Scarpa, a preocupação no momento é essa, tentar resolver a questão jurídica. Então não tem nada com o Flamengo, não. Nada com o Fluminense, nada com o São Paulo, nada com o Corinthians, nada, continua exatamente tudo na mesma. Perfeito. O Scarpa é um jogador que poderia se encaixar perfeitamente nesse projeto do São Paulo. E eu acho que o treinador de São Paulo ficaria feliz de ter um jogador como Scarpa na articulação. Agora, o Scarpa está imobilizado, né? Agora, essa situação jurídica dele... Nem lá, nem cá, né? Para a negociação com qualquer clube. Nenhum clube agora vai se meter numa negociação. Porque... Não, mas o que eles estão tentando fazer, Flavinho, é o seguinte, de clube para clube. Aí sim, mas é de clube para clube, tem um custo, né? Então, tudo bem. O que se comenta é que estávamos comentando antes, é que o São Paulo ia dar 12 milhões mais 3 jogadores pelo Scarpa. Aí o que você faz? Você chega, qual é a dívida do Fluminense com o Scarpa? É X. Desses 12, tanto vai para o Scarpa. Agora, qual é a intenção do jogador? É muito melhor para o jogador pegar ficar livre, porque aí ele vai para onde ele quiser. Exatamente. Ele vai aí o São Paulo não negocia mais com o Fluminense. Vai negociar só com o staff dele ali. Ou então ele vai para a Europa. É isso aí. Mas a chance do São Paulo é negociar diretamente com o Fluminense. Exatamente. De qualquer clube, até do Corinthians. Não, mas o staff do Scarpa quer que ele jogue no Corinthians. A informação que eu tenho é essa. E a empresa que gerencia a carreira do Scarpa, inclusive até pelo relacionamento que tem com o Andrés, pode colocar ele no Corinthians. A situação do São Paulo torna-se mais viável, Pascoal, se houver um entendimento com o Fluminense, se acontecer, por exemplo, da Justiça negar de fato. A gente disse aqui que o São Paulo está procurando o Fluminense. Então, mas é que tá, Pascoal, são duas situações. O trato do São Paulo é com o Fluminense. Para o Fluminense, seria mais interessante a proposta do São Paulo, porque além dos 3 jogadores, envolve um montante em dinheiro. A proposta do Corinthians para o Fluminense seria de 3 jogadores, no qual o próprio Luca disse que não gostaria de ir. E isso mela o negócio. Acontece, por exemplo, o que aconteceu com o Palmeiras. Quando o Roger Guedes disse não quero ir, o Fluminense também não tinha interesse no restante dos jogadores. Ele queria contar com aquele jogador. No caso do Palmeiras, o Roger Guedes, e no caso do Corinthians, o Luca. Ambos não quiseram jogar no Fluminense. Mano, a informação do Roberto Andrade sobre o Luca não é essa. O Luca não se negou, pelo menos é a informação que o Roberto Andrade deu lá no Paraguai ainda, quando a gente questionou ele sobre o Luca no Fluminense. O Fluminense teria procurado... teria desejado o Luca. Ele disse que não houve uma negativa do Luca. Não sei se depois houve talvez ele tenha tentado minimizar a situação, mas que de fato o jogador se negou a jogar no Fluminense. Agora o Gustavo Scarpa ele conduziu de uma forma errada, né? Todo o processo. Eu falei aqui, o fato de o Gustavo Scarpa ter entrado na justiça obviamente causa uma insegurança dos outros clubes que querem o jogador. Não sabe qual vai ser a definição. E a juíza, o que ela quer? Ela quer a atualização dos valores. Porque o Gustavo Scarpa estava pedindo 9 milhões de reais. Só que o Fluminense depois pagou, não tudo, né, mas pagou parte dos atrasados. Então tem que haver uma nova atualização aí, uma atualização para que esses valores batam com o que o Fluminense está devendo para o Gustavo Scarpa. Quer dizer, então, se o Fluminense quita as dívidas que tem, porque já quitou uma parte, quitar a parte final da dívida, é possível que a juíza não lhe dê a liberação. É possível, é possível. Certo? É possível. Para a minha interpretação também. Mas aí nem é para dar mesmo. Porque o Scarpa entrou com essa ação, né, de antecipação de tutela, né? Só que daí depois o Fluminense conseguiu quitar algumas dívidas. Então agora ela quer essa atualização do que o Gustavo Scarpa está requerendo. E se o Fluminense paga tudo que está devendo ao Gustavo Scarpa? Mas depois que você entra com o processo... Exatamente. Não, mas justamente ela pediu a atualização. Exatamente. Entendeu? Porque a cada 3 meses tem que fazer isso? Entrar na justiça para receber? Entendeu? E quando você entrar na justiça, independe do pagamento. Era anterior ao pagamento. Anterior ao pagamento. Mas no momento que o Fluminense pagou, isso. Ela não deu a causa. Ela não deu a liminar por causa disso. Ela quer tomar... está mais por dentro do processo. Mas é exatamente isso. Dela, ela quer atualizar. A atualização, porque o Gustavo Scarpa pediu
9 milhões e 200 mil reais. Se referindo a todos os atrasados. Só que o Fluminense, no momento que pagou, tem que fazer essa atualização para ela chegar a uma decisão. Alguma coisa a gente se o Fluminense quitar tudo, porque quando há uma ação trabalhista, você processa o seu empregador e há um valor estabelecido, a partir do momento que o empregador paga, a ação se extingue. Não é assim. A ação se extingue, senhor. Não, ele é diferente. a ação dele é para cobrar, para cobrar o empregador. Não, é que a Lei Pelé diz o seguinte, se você não paga, você tem direito de se desvincular mas aí empregador. Tem o tal dos 3 meses. Isso, exatamente. Então aí a gente está falando de uma ação trabalhista de valores e também de uma tentativa de se desvincular do clube. Mas, ô Flavinho, sabe por que eu acho que isso é um pouco relativo? Vocês lembram o caso do William Arão com o Botafogo? O William Arão, o Botafogo exerceu a compra do jogador, porque no término do contrato ele depositaria um valor. 400 mil reais. Ele depositou na conta do jogador, o jogador devolveu o DOC, ou TED, né? Porque ali não é DOC, é só TED, né? Devolveu, ele jogou na conta do clube de novo. Isso aí, o valor, até 5 mil é um... Não, você tem razão. Porque... O jogador devolveu o dinheiro e falou, não quero. O Botafogo falou, não, estou exercendo o direito de compra, tá aqui, depositou de novo. Ele falou, não quero, devolveu para a conta do clube. E ele saiu isso depende muito do entendimento do juiz, né? Que o cara que está... A juíza, no caso, é a juíza, da 70ª vara, está analisando e pediu urgência para os dois, para o Fluminense e para os advogados do jogador, para que ela entenda melhor esse processo. E ele não se apresentou até agora, ninguém sabe onde anda esse cara. Com todo respeito, está atrasando toda a vida dele. Isso está atrasando a vida dele. Completamente. Vai atrasar pelo menos alguns passos. Isso aí, 1 mês, 2 meses, não sei quanto. Porque a gente não sabe quando isso vai ter um desfecho. Né? Há um interesse, pelo que a gente nota da juíza, de ter uma decisão rápida. Exatamente, isso que eu ia falar. A gente nota que ela tem interesse em decidir rapidamente. Mas a gente não sabe quando isso vai ter. Porque esse é o primeiro passo. Porque você pode recorrer aqui, pode recorrer ali, pode recorrer acolá. Aí, gente, a gente não sabe o que vai acontecer. E é um belíssimo jogador, né, gente? Vamos falar a verdade. Claro que é. Joga o Scarpauzinho? Eu gosto bastante. Tanto no Corinthians como no São Paulo, que são os clubes que estão falando aí no nome do jogador, ele se encaixaria, daria bom resultado, né? E quem perde também é o Fluminense, porque o Fluminense já está numa situação difícil. Vários jogadores saindo... tem essa possibilidade de sair o Scarpa. O que não saiu, ele dispensou. Aí tem aquela coisa aí, o Scarpa, pelo jeito, não joga mais no Fluminense, porque mesmo que resolva tudo, a torcida já não vai mais aceitar o jogador também. Eu acho que o melhor é entrar num acordo aí, o Fluminense vê a quantia financeira que quer pelo passe do jogador, porque o Fluminense também tem que receber, formou o jogador. Agora também ficou devendo, né, para o jogador muito tempo. Isso aí já deve ser de bastante tempo. O jogador não entrou na justiça agora, tá me devendo. Não, já deve estar há muito tempo sem receber. O Sormani apresentou um relato aqui a semana passada do processo das dívidas, né? Eu tenho tudo aqui marcado. 2 férias. Tem tudo aqui. Tem marcado aí, Sormani? Tem tudo marcado. De repente você pode porque assim, a gente não pode só também. O jogador, eu sei, entrou na justiça aí, essa conduta não é legal, tá atrasando. Mas o cara tá sem receber também há muito tempo. Zinho, né? São 6 fundos de garantia atrasados. 4 direitos de imagem, 2 13º, 2 férias, 1 salário de carteira. Bastante coisa. O que dava 9 milhões e 200 mil. Eu estou muito preocupado com a situação do Fluminense, assim, de montagem do time mesmo do Fluminense, né? Porque o Scarpa já não joga mais no Fluminense. Se o Corinthians leva também o Dourado, qual é o time do Fluminense que vai jogar? O Cavalieri, o Henrique, zagueiro, o Lucas, lateral. O Lucas, lateral. O Wellington Silva, que foi embora também. O Wellington Silva para o Internacional. O Léo, lateral esquerdo. O Orejuela também saiu, né? Enfim, teve uma um momento delicado também do Fluminense. Agora, acho que dos times do Rio, o momento mais delicado é o do Fluminense. A informação que a gente tem é que o Fluminense ontem pagou o 13º. Ontem pagou o 13º. Então, com o dinheiro que está entrando, tem o dinheiro do jogador que foi para Portugal, né? Tem essa possibilidade de entrada de dinheiro do negócio com o São Paulo, também do Scarpa, tem a possibilidade da entrada do dinheiro do negócio do Corinthians com o Henrique Dourado e vai conseguir dar uma acertada geral nas contas. E o time? Aí é que vai a pergunta. Você está perguntando muito bem. Pergunte-sim. E o time? Qual vai ser o time do Fluminense? Qual é o time que entra em campo? O Abel vai ter que... A gente tá vendo só garotos aí, né? O Abel é um cracaço, um baita de um treinador, mas é difícil.
né? Sem a matéria-prima, como é que você vai montar esse time? Para competições importantes, né? Que o Fluminense tem ao longo do ano. Voltando ao São Paulo Futebol Clube, que quer eu acho o Scarpa um bom jogador do São Paulo. Esse São Paulo acertar a contratação do Scarpa, uma arrumada legal, hein? Dá uma encorpada legal. Só para dar uma informação, o Mano tem uma informação sobre a predileção do staff do Scarpa pelo Corinthians, mas a informação que eu recebi que não tem predileção nenhuma. Tanto faz como tanto fez. Tanto faz. Jogar no São Paulo. O negócio é fazer um bom contrato. Mas como na verdade, aqui eu volto a dizer, a preocupação do staff do Scarpa nesse momento é definir a questão da justiça. Eles não estão fazendo movimento nenhum até agora. Nenhum. Então essa é a posição. Depois de posse se o São Paulo ou não, se acertar com o Fluminense, pode acontecer que não tenha validade, porque de repente ele tem a liberação. Ponto. Se houver a liberação, ele pode se transferir para onde ele quiser. Exatamente. Corinthians e São Paulo estão é muito mais negócio. Você está entendendo o que está empatando a vida do Scarpa? Isso embaça a vida do cara ou não atrapalha, Lai? Não, atrapalha, com certeza, já está atrapalhando. Num primeiro momento, entrar na justiça para conseguir se desvencilhar do Fluminense era para ter a escolha do Scarpa podendo ir para o São Paulo, Corinthians, enfim. Agora, no momento que o Fluminense paga alguns dos atrasados, toda aquela estratégia, aquele objetivo inicial, que era se desvincular do Fluminense, fica emperrado, fica limitada agora a ação, né, do Scarpa para saber se vai para o São Paulo ou para o Corinthians. Eu acho que o Scarpa se encaixaria melhor na equipe do São Paulo. O Corinthians já tem jogadores ali na posição como o Rodriguinho, o Jadson, embora o Scarpa seja um jogador que chegue muito na área para finalização. E seria muito interessante ver o Scarpa junto com o Diego Souza, esse novo time aí do São Paulo. Claro que o Corinthians vai jogar uma Libertadores da América, o São Paulo não, mas por encaixe de equipe, eu acho que seria mais interessante para essa decisão do jogador. Eu acho que, não digo que vai pesar, mas eles vão, obviamente, estão colocando na mesa também isso, né? Mas nesse 4-1-4-1 que o Carille está desenhando, ele também entraria bem, hein? Sim, entra. Para fazer o lado direito. O lado daí. Do jeito que ele gosta de jogar, lado direito, trazendo. Não. Aí esquece. Eu acho que ele vai fazer o por dentro, mas pelo lado direito. Eu não acho que ele vai tirar o Romero ou quem quer que seja. Não, o Romero não. Seria o Romero lá pela esquerda. Você jogaria Scarpa, Jadson, Rodriguinho e Romero. Ou o Jadson, Você né? viu o que o Cleison fez ontem? Não, pra ajudar o dá pra jogar, dá pra jogar ele. É um dos dois. Se joga o Cleison, dá pra jogar o Cleison, ele, Rodriguinho e Romero. Aí e joga o Jadson. Aí sai o Jadson. Aí eu concordo. É mais fácil sair o Jadson do que sair qualquer um dos dois jogadores da beirada. Tanto o Cleison quanto a concorrência é maior. Qual é a sua escalação do Scarpa no Corinthians? É o Scarpa aberto pela direita? No lugar do Jadson, o Rodriguinho mais pelo lado esquerdo. Rodriguinho. E do lado direito o Romero, lado esquerdo o Cleison. Cleison. Até agora não entendi isso. O outro chama... Era o Clayton. O que o Pascoal apelidou lá em Santa Catarina